na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje nós voltaremos em um assunto que foi comentado a semana passada pelo Leonardo Tomazini, que é o gerente do Procon de Ribeirão Preto. Aliás, a denúncia nasceu aqui durante o programa Hora do Consumidor. E ontem a repercussão foi bem interessante. Algumas pessoas começaram a perguntar qual era o telefone do Procon, onde eu acho o Leonardo Tomazini, onde eu acho o Procon em Ribeirão Preto. E aí, por conta de uma denúncia feita e de um vídeo de resposta dada pelo consumidor, pela consumidora no caso, né? Eu vou colocar esse vídeo e hoje o quadro é o Pergunte ao Especialista. Quando é Pergunte ao Especialista, automaticamente nós estamos falando do Dr. Rony Gatto, que aí trará também a sua visão jurídica sobre o assunto e entraremos em algumas questões. Você já se questionou sobre o prato individual, o valor que você paga? O valor que você paga, se você pode dividi-lo com uma pessoa, mesmo o prato sendo individual? Isso vem ser ok? Só, estamos aqui com a consumidora Dona Cleide, teve um problema de cobrança indevida numa instituição bancária aqui do centro da cidade, prontamente ela acionou o Procon. Estivemos aqui agora conversando com a agência. Como é que foi a experiência? Resolveu o problema? Resolveu. Graças a Deus eu vim aqui com o Procon aqui e eles me cancelaram o que estava cobrando, graças a Deus. Era uma cobrança indevida, né, dona? Eu abri uma conta, né, para receber minha aposentadoria e eles estavam descontando, cada mês descontavam um tanto no meu salário. Aí eu entrei com o Procon e eles me deram uma mão, graças a Deus tudo resolvido. Lembrando que a Dona Cleide é uma pessoa de idade, ela não foi informada dessa cobrança e a gente esteve aqui prontamente, a instituição acabou resolvendo o problema. Se você precisar do Procon, conte com a gente, o Procon está sempre do seu lado. A tradição deixa seu registro na cidade. A credibilidade aproxima o público. A história precisa ser preservada e estamos prontos para construir juntos um novo momento. Está de volta a Rádio 79 FM. Por mais de 60 anos, a Rádio 79 fez parte da rotina, da memória e da história de Ribeirão Preto. Uma rádio que nasceu no AM, cresceu com a cidade, atravessou gerações e se tornou sinônimo de tradição, credibilidade e respeito ao ouvinte. Uma rádio que sempre esteve por perto, falando a língua da nossa gente. E agora chegou a hora de escrever um novo capítulo. A Rádio 79 está no FM. Uma nova frequência, um novo som, um
num novo tempo, mas com a mesma alma. Estamos no FM sem abrir mão do que nos trouxe até aqui. O jornalismo sério, responsável, que ouve, apura e respeita você. O spot vibrante, apaixonado, que acompanha os times da cidade como ninguém. E a música que conta a nossa história. Sim, a 79 atualizada agora une jornalismo, esporte e o sertanejo raiz. Aquele som do interior que já ganhou o Brasil, pro coração bater mais forte. Ser FM é alcançar ainda mais pessoas, é estar presente em mais casas, mais carros, mais celulares, mais vidas. Porque voltamos mais conectados a você, para construirmos uma nova era, com mais qualidade, mais potência, mais presença no seu dia a dia. A Rádio 79 se moderniza, se reinventa, se amplia, mas continua sendo aquilo que sempre foi. A rádio da nossa gente, que retrata a nossa cidade e que vai continuar contando a nossa história. Rádio 79 FM. Venha com a gente escrever mais um capítulo dessa história de amor por Ribeirão. Voltamos depois de uma falha técnica e agora eu vou dar um pulinho lá no Big Compra passando as promoções do dia. Vamos lá. Cerveja por um malte, Amistel Lata, 350 ml cada, dos 2,79 cada no Big Vantagens. Costela bovina ripa, peça ou pedaço quilo, 18,90 no Big Vantagens. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba, 395 gramas, TP cada, 4,99 no Big Vantagem. O limite de 6 unidades também, viu? Sem bovino, sem osso, pedaço ou fatiado quilo, limite de 5 quilos por CPF, R$ 29,98 no Big Vantagens. As lojas, lá no Adelino Simeone, José Sampaio, Vila Tibério e lá no Parque São Sebastião. Tem em Franca também, em 2 locais, em outras cidades como São Joaquim da Barra e Ituverava. Para ficar mais sabendo de mais informações, coloca lá o @SM Big Compra e também Supermercado Big Compra. E agora com o Dr. Rony Gato, diretamente pergunte ao especialista. Rony, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, agora me ouve? Perfeitamente. As pessoas não estavam me ouvindo, era um problema técnico aqui. Sabotagem. Sabotagem, é isso, essa é a palavra. Olha lá o Thiago aqui, ó, o louco, doutor. Ô, Rony, vamos para o assunto inicial lá relacionado ao PROCON de Ribeirão Preto. Quando ele houve uma denúncia aqui no programa na sexta-feira a respeito de um banco, né? A consumidora pegou e denunciou que algumas cobranças estavam sendo debitadas da sua conta e a conta era relacionada à conta de aposentadoria. O nome dessa cobrança chama combinados. Ou seja, no meio da papelada em que a pessoa abre a conta para receber o INSS, para receber a aposentadoria, no meio da papelada tem uma lá que aparece que chama combinado, a pessoa assina, nos 2 primeiros ou 3 primeiros meses ela acaba pagando R$ 44,00 e depois automaticamente ela passa para R$ 70,00 e tem um detalhe. Os valores podem ser modificados conforme a necessidade da empresa, que é o banco. O PROCON foi lá, pediu para fazer a restituição, caso não fizesse a restituição, para que procurasse o jurídico e fizesse via judiciário a restituição em dobro, entre outros detalhes que você gosta muito, o desvio produtivo, né? Caso tenha ocorrido algum dano, esse dano também aparecer numa ação. Mas qual é o caminho correto quando aparece algo errado, algo que foi debitado em minha conta sem a minha anuência? Excelente pergunta, Rodrigo. Eu entendo que essa consumidora foi bem assistida pelo PROCON dessa vez, e o caminho correto é, primeiro ponto, você vai entrar em contato diretamente com o banco, com a instituição financeira, para que eles possam explicar a origem daquela cobrança e você realmente entender se contratou ou não contratou aquele serviço, aquele produto. Então, essa é a primeira grande
providência que o correntista, que o consumidor deve tomar. Uma vez feito o contato com o banco, esclarecido se aquilo foi contratado ou não, se não foi contratado e o banco não devolver essas parcelas, ou se ele contratou de forma abusiva, como você falou, olha, colocando nas entrelinhas, ou colocando como uma venda casada, e aí são várias as possibilidades, você pede administrativamente a restituição. Se o banco não lhe atender, aí sim, primeiro passo, PROCON da sua cidade, porque o PROCON tem competência para fiscalizar estes atos, como aconteceu nesse caso concreto, e aí, não havendo uma solução, você tem dois caminhos. Você pode, sendo instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil, você pode ir diretamente no site do Banco Central e fazer a denúncia desta situação. E lá eles vão pedir para você a primeira movimentação ou comunicação que você fez com o banco, para você comprovar que já entrou em contato com o banco e que ele não fez nada. Então você vai informar esses protocolos. E mesmo assim não resolvendo, não tem alternativa senão aí realmente recorrer ao Poder Judiciário. Você pode fazer isso diretamente nos juizados especiais, não é? Então, lembrando que até 20 salários mínimos de causas, né, processos de até 20 salários mínimos, que hoje está 1.600, vão dar mais ou menos, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 20 vezes 1.600 uns quebradinhos, você vai ter mais ou menos aqui R$32 mil, você não precisa de advogado. Mas o ideal é que você esteja acompanhado de um profissional que tenha conhecimento do assunto, até porque isso pode evitar que você tenha transtornos ainda maiores. Bom, feito isso, para resolver a questão no judiciário, você ali também vai ter oportunidade de discutir eventual dano moral, a questão do desvio produtivo e analisar aí a cada caso concreto quanto tempo você realmente demandou, se ficou algo fora do normal, fora do comum, então é indenizável, mas tem que ter uma prova bem robusta de que você realmente demandou muito tempo, que você desviou as suas energias, os seus recursos para cuidar daquele problema, tá certo? E havendo alguma negativação ou qualquer outra restrição ao crédito por conta dessa indevida cobrança ou lançamento, você também pode ter aí uma condenação do banco para pagamento de indenização por danos morais. Então nós temos esse caminho que parece longo, mas ele pode ser feito de uma forma bastante rápida até, exceto pelo judiciário, que a gente só sabe quando começa e não sabe quando termina. Não estou te ouvindo de novo. Agora sim tá normal, tá vendo? Agora eu tô falando da sabotagem, ó, é o Thiago. Aí é Thiago que fez arte, tá vendo? Ó, vamos direto para essa pergunta, porque eu acho extremamente interessante, porque vem sendo questionado no programa, eu acho que nós nunca falamos sobre esse assunto durante esses 10 anos, essas diferenciações, e também ela vem sendo levantada agora nas mídias sociais, que é a questão do prato individual, do prato feito, né, e também da cobrança por pessoa. Por que eu falei isso? Porque foi questionado, foi obrigado uma família, a mãe foi lá e comprou um prato individual, sem juízo, né, a respeito do que está acontecendo. Ela foi lá e comprou o prato individual, esse prato individual, ela pagou o valor do quilo que estava e dividiu esse prato individual por seus 3 filhos. Ela foi obrigada pela empresa a pagar o que foi dividido para os 3 filhos. Vamos começar por essa parte. O que você me fala juridicamente? Lembrando, o prato era individual. Individual quer dizer, ela pagou pelaquilo que ela está levando, a comida já estava paga, ela poderia se alimentar daquilo ou deixar o valor, a comida no prato, né, sem comer. Ela poderia dar para alguém aquele prato, porque já que foi pago. E além de cobrarem valores a mais, foram lá para cobrar os pratos que foram pegos a mais para distribuir para essas 3 crianças. Juridicamente e dentro do Código de Defesa do Consumidor, o que você me fala sobre esse assunto, doutor? Eu falo que o tempo vai passando e eu vejo coisas que eu achei que não fosse ver novamente. Né? Essa é uma coisa. Vamos lá. Eu estou presumindo que ela comprou um prato individual, que é o chamado prato executivo,
ou o antigo PF, né, que agora ele ganhou esse nome executivo mais bonito, antes era o tal do prato feito, e que você compra uma porção. Ora, se você comprou e pagou aquela porção, não interessa se eu vou comer em 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas, porque fato é que eu paguei por aquela quantidade de produtos. Ponto. Tá? Então, esta cobrança adicional, ela é absolutamente ilegal, é ilícita, não pode ser realizada. Isto, quando eu falo na modalidade dos pratos executivos, ou pratos já porcionados, por assim dizer. É a mesma coisa, numa analogia, se eu pedir uma pizza brotinho em casa e o pizzaiolo, né, a pizzaria, fiscalizar para ver se eu vou comer sozinho ou vou comer em mais de uma pessoa. Não tem o menor sentido, não tem o menor fundamento legal uma cobrança separada de qualquer valor. Outra coisa é se eu vou a um restaurante onde é já previamente ajustado o valor por pessoa, e aí, podendo ou não haver diferenciação de idade, e isto é a critério do dono do restaurante, mediante naturalmente prévio aviso, ou seja, os valores devem ser demonstrados ao cliente, e aí eu vou para uma pessoa e 3 comem no mesmo prato. Ora, aí o consumidor está desvirtuando aquilo que foi combinado com o fornecedor. Porque não interessa nos restaurantes, a exemplo de rodízios, se eu como muito ou se eu como pouco. Você tem a possibilidade de pagar por pessoa e comer o quanto você quiser comer. Em inglês eles usam a expressão all you can eat. Tudo que você puder comer é o tipo de restaurante lá. E o nosso aqui é o por pessoa ou por cabeça. Tá bem? Então, se em uma situação dessa natureza, aquela mãe entra, faz um prato e divide para 3 crianças aquele prato, aí a consumidora está errada. Está errada, perdão. Por quê? Porque a regra do jogo, a contratação, é por pessoas que se alimentarem e não por pratos utilizados. E por fim, cobrar aluguel de prato e talher é uma coisa maluca, eu nunca tinha. Essa eu confesso que é novidade. Então a pessoa cobrou pelo prato e pelo talher utilizado no restaurante, como se fosse um aluguel de bem móvel. Isso não tem o menor cabimento, não tem a menor lógica. Seria diferente, talvez, se ele quisesse vender um prato descartável, vender e cobrar por isso, ele até poderia, desde que avisando previamente o consumidor. Olha, pratos adicionais descartáveis serão cobrados, sei lá, R$1, 50 centavos do garfinho, está tudo bem. Avise anteriormente a venda. Agora, depois que a consumidora utilizou, pediu 2 pratos, ele cobrar em separado porque usou mais de um prato, para mim não tem o menor sentido, uma prática abusiva, merece uma reprimenda e ela, em tese, teria direito à devolução dos valores que foram pagos. Ô Rony, sabe o que eu falo? Às vezes a pessoa, ela na ânsia, né, de abrir um negócio, no anseio também, às vezes, na verdade, o anseio de abrir um negócio, de entender como que está o mercado e tudo mais, ela se esquece de procurar um advogado para instruí-la. Instruir de forma fácil. Olha, ao invés de pegar e colocar o valor do prato, não, coloca por pessoa. Olha, o valor por pessoa é R$29,90. E aí a pessoa come à vontade. Olha, o valor por pessoa é R$49,90, como tem em alguns locais já na cidade. Aí não corre risco nenhum para essa situação. E aí dá para juridicamente, inclusive, o fornecedor ter argumentos suficientes para poder falar, olha, é o valor por pessoa. Vocês estão comendo as 2 no mesmo prato, aí é diferente. Eu tenho que cobrar por pessoa. Agora, na hora quando você vem com um prato individual, e aí realmente você pagou pelo quilo. Eu coloquei R$100 ali naquele prato. Esses R$100 eu vou, em vez de eu colocar em 2 pratos de 50, eu coloquei em um de 100 e vou aqui comer. Aí cobrar um prato, um talher ainda para essa situação, também cheira um pouquinho de retaliação. E isso, infelizmente ou felizmente, a exposição é enorme quando cai na rede social. Então, qual é o caminho caso uma pessoa passe por essa situação? E aí, lembrando, essa situação ela estará num almoço, num café da tarde, num jantar, em um momento especial.
né? Ela estará em alguma dessas situações, na grande maioria no horário noturno, onde não tem PROCON. Então, o que ela deve fazer caso ela passe por uma situação dessa? Bom, primeiro ela precisa, de fato, entender a dinâmica daquela contratação. O consumidor, vamos lembrar, tá? Eu tenho fornecedores que abusam, mas eu tenho consumidores que também simulam fraude, né? Isso acontece com uma certa frequência. Então, para o consumidor não passar vergonha, a primeira coisa é ele entender a regra do que foi contratado. Se ele contratou por pessoa e está lhe dividindo para pagar 1 e 2 comem, opa, não vai fazer besteira, não vai chamar a polícia, paga o preço, porque senão errado vai ser você. Agora, se ele contratou a compra de um prato, ou uma quantidade de comida, pagou, por exemplo, por quilo, né? E com isto dividiu entre 2, 3, 4, 5 pessoas que estejam ali, sabe-se lá como que ele quer fazer, o que ele pode fazer no caso da cobrança indevida, principalmente se fora de horário, é se recusar, justificar e pode falar, olha, a gente viu lá no programa Na Hora do Consumidor que isso está errado. E se o lojista, o dono do restaurante insistir na cobrança, chamar a polícia. O caminho é a polícia. Não tem outra situação senão esta. E aí vai ser feita uma ocorrência policial e no dia seguinte ele pode levar isso ao PROCON e buscar, se houver uma exposição, alguma situação muito vexatória, até alguma reparação adicional, por exemplo, por danos morais. E aí eu vou dizer que é merecido ao dono do restaurante utilizar um consumidor com uma cobrança tão ridícula e sem fundamento quanto essa. E acaba ficando numa situação vexatória, né? Caso a pessoa passe por esse tipo de constrangimento, né? Imagine você em um ambiente cheio, às vezes ela está com outros familiares e realmente ela pegou o valor, em vez de dividir em 2 pratos, ela pegou num. Está lá com o valor individual, ela está dentro do que a lei permite, ela pode dividir, porque, inclusive, entende-se em alguns casos, prática abusiva, quando você acaba cobrando o valor do talher e também o valor do prato, né, dentro desse esquema do prato individual, executivo. E isso vale para o prato feito, prato individual, prato executivo. Então, prestem muita atenção, vocês fornecedores, para que saibam lidar caso aconteça algo dessa forma no seu restaurante. Ou se adequem, procurem um advogado especializado na área e se adequem para que se protejam também, para que não haja algo negativo dentro do seu estabelecimento comercial. Eu vou dar um pulinho lá no Savenhago e já volto com o Dr. Rony. Vamos lá. Chega mais que o Savenhago vai te contar. Você sabia que aqui tem tudo para o seu dia a dia ou para uma ocasião especial? Que o Savenhago oferece excelência e qualidade e que atender bem vem em primeiro lugar e que o Savenhago negocia muito para você levar mais pagando bem menos. Chega mais que o Savenhago tem coisa boa para você. Batata de primeiro quilo, R$ 2,98. Banana nanico, quilo, R$ 3,99. Cenoura, quilo, R$ 2,95. Repolho verde, o quilo, R$ 1,69. Cebola nacional, o quilo, R$ 2,38 e no nosso cartão a R$ 1,98. Chega mais que o Savenhago vai te contar. Você sabia que aqui tem tudo para o seu dia a dia ou para uma ocasião especial? Que o Savenhago oferece excelência e qualidade e que atender bem vem em primeiro lugar e que o Savenhago negocia muito para você levar mais pagando bem menos. Chega mais que o Savenhago tem coisa boa para você. Voltamos já agradecendo o Dr. Rony Gato. Eu estou aqui pegando o número do PROCON porque me perguntaram e estão perguntando muito. Anotem, 3605-3310, tá? 3605-3310 é o número do PROCON de Ribeirão Preto. Caso tenham dúvidas, deem um pulinho até o poupatempo da cidade, que é onde está o PROCON aqui em Ribeirão. Agradecê-lo mais uma vez, Rony, agradecer aos nossos ouvintes e telespectadores e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.